Meu filho entrou na portaria do condomínio e falou alto, como se estivesse fazendo um anúncio para o prédio inteiro. A mansão agora é da Ana. Eu ouvi da janela da sala. Aquela casa não era só um imóvel, era o resultado de 32 anos da minha vida. Cada tijolo tinha o som da minha máquina de costura de madrugada, o cheiro de cola da sapataria, o peso das contas pagas com moeda contada. Naquele instante, eu entendi que o problema não era a mansão em si, era o fato de o meu próprio filho estar me tirando de dentro da história que eu construí com tanto sacrifício. A casa guardava memórias, fotos amareladas, o relógio que meu pai trouxe de Portugal, a pintura da sala que comprei quando consegui pagar o primeiro empréstimo. E, de repente, parecia que tudo isso tinha sido colocado no nome de outra pessoa, como se eu não existisse. Ali, eu precisei tomar uma decisão. Ou eu ficava em silêncio para evitar briga, ou eu defendia a minha dignidade, mesmo que fosse contra o meu próprio sangue. Se você já teve que dizer não para alguém que ama, fica comigo até o final, porque o que eu descobri nos papéis dessa mansão, ninguém nessa família esperava. Eu não nasci nessa casa grande. Cresci em uma casa pequena, filha de costureira e sapateiro, dividindo espaço com pano, couro e cheiro de café forte. Aos 20 anos, abri uma sapataria com um empréstimo no nome do meu pai. Cada sapato vendido era uma conta paga, cada vestido ajustado de madrugada era um passo a mais. Aos 52 anos, quando entrei nesta mansão pela primeira vez como dona, eu sabia que não era sorte. Era calo na mão, lágrima escondida no banheiro e um caderninho de dívida anotado a lápis. Tive 3 filhos, Paulo, Marcos e Marta, e naquela casa fizemos festas no jardim, almoços de domingo, natais apertados e alegres. Aquela casa era o meu trabalho transformado em paredes. Com o tempo, outras pessoas começaram a fazer parte daquela rotina. Marcos apareceu com a nora Ana, sempre muito arrumada, sorriso largo, como quem carrega um troféu no braço. Eu tinha a advogada Laura, que me orientava sobre testamento e doações. O contador Paulo, que organizava meus números. O porteiro Jorge, que via tudo que entrava e saía. Minha filha Marta, que ligava menos do que eu queria, mas sempre aparecia quando o assunto era sério. E o pequeno Lucas, meu neto, que corria pelo jardim e me lembrava por que eu tinha trabalhado tanto. Nenhum deles imaginava que, em pouco tempo, a disputa por essa casa faria cada um escolher um lado. Antes de gritar ou fazer escândalo, eu respirei fundo e decidi planejar. Chamei a advogada Laura para uma conversa na sala. Pedi ao contador Paulo que levantasse tudo o que dizia respeito à casa. Combinei com o porteiro Jorge que ninguém entraria sem o meu aval. Laura me explicou com calma como proteger a casa pela lei, pedir certidões, deixar claro por escrito que nenhuma transferência seria válida sem a minha autorização. Enquanto o café passava na cozinha, eu entendi que, dessa vez, eu não seria só mãe. Eu seria a dona do patrimônio que construí e que ninguém tinha o direito de tomar no grito. O primeiro confronto de verdade aconteceu na guarita. Eu vi da janela quando Marcos desceu do carro com Ana. Ela usava um vestido novo, perfume caro, tostura de quem já se sentia dona do lugar. Ele se aproximou de mim com alguns papéis na mão e disse: "Mãe, assina aqui. Transferimos a casa para Ana. É para facilitar as coisas." Ana completou sorrindo. "É só uma doação entre familiares. Fica tudo mais simples." Desci. Peguei os papéis, não assinei nada. Falei com calma. Doar uma casa não é só um gesto. É um documento. E documento eu leio com calma. Marcos insistiu. "É para evitar inventário, mãe. Isso resolve um monte de problema." Eu perguntei: "Problema de quem? Porque, por enquanto, o problema está sendo criado para mim." Ana olhou para mim como quem saboreia a vitória e perguntou: "A senhora confia em mim, não confia?" Eu respondi: "Confiança se constrói, não se exige numa tarde." As palavras foram ficando mais afiadas. Eles falavam de facilitar, de futuro da família, de vida melhor para o Lucas. Eu sentia a traição escondida atrás de cada justificativa bonita. Saí daquela guarita sem assinar nada. Eu sabia que, a partir dali, a briga deixava de ser só de afeto e ia virar guerra de papel. Naquela mesma noite, sentei na mesa da cozinha com Laura e Paulo. Pedi um café forte, respirei fundo e fui prática.
Laura explicou cada passo de forma simples. Registrar por escrito que eu não autorizava nenhuma doação, avisar o cartório, deixar claro que qualquer assinatura minha teria que ser conferida com cuidado. Ela me alertou que eles tentariam me pressionar emocionalmente e que eu não deveria responder com emoção, mas com documento. Fechamos as fechaduras, fiz cópias de chave, deixei uma com o porteiro Jorge e outra com Laura. A casa estava à minha volta, mas pela primeira vez eu senti medo de perder tudo. Não por dívida, não por banco, mas pelas mãos de quem eu mesma tinha criado. A resposta deles não demorou. Começaram com cartas. Uma delas chegou assinada por um advogado que eu nunca tinha visto, dizendo que eu já tinha manifestado vontade de doar a mansão em vida e que a transferência estava em andamento. Logo depois vieram as fofocas. Vizinhos me olhavam com pena, outros com curiosidade. A vizinha Clara me contou que tinha ouvido num corredor de mercado que eu estava perdendo a lucidez e que meu filho e minha nora estavam cuidando de mim. Eles queriam pintar a imagem de uma velha confusa que não sabe o que faz. Eu pedi a Laura uma resposta pública, um texto claro dizendo que eu continuava plenamente capaz e que todo e qualquer ato envolvendo a casa dependeria da minha vontade expressa. Enquanto isso, eu via a vizinhança se dividir. Uns achavam que eu era teimosa, outros que eu estava sendo enganada. Nada dói mais do que ver a sua própria história virar boato. Eu achava que já tinha visto o pior. Eu estava enganada. Um dia, Ana apareceu na porta da cozinha com uma cesta de frutas e uma voz doce demais. Ela disse: "Mãe, não precisa ser assim. A mansão no meu nome é só uma segurança para mim e para o Lucas. A senhora continua morando aqui do mesmo jeito." Eu olhei para o neto correndo pela casa e senti um nó na garganta. Marta tentou mediar, chamando todos para a sala. Na conversa, Ana chorou, disse que eu estava privando ela de uma vida melhor, que eu tinha mais idade do que futuro, que a casa seria dela um dia de qualquer jeito. Trouxe planilhas impressas, supostas dívidas, promessas de pagamento. Eu mandei Paulo conferir. Ele encontrou números que não batiam, despesas que nunca tinham sido minhas. Eu disse: se é para falar de dinheiro, a gente fala com documento, não com choro. Eles propuseram um acordo verbal. Eu recusei. Sugeriram que eu assinasse uma autorização provisória. Eu recusei de novo. Ali, eu entendi que não era falta de dinheiro, era excesso de expectativa em cima do que eu tinha. A situação piorou quando Ana mostrou as garras de verdade. Ela veio em uma manhã, com a voz fria e as palavras escolhidas, e falou: "Se a senhora não assinar, vamos pedir sua interdição." Senti o sangue gelar. Perguntei: "Vocês querem dizer que eu sou incapaz?" Ela respondeu: "Às vezes a senhora esquece contas. É pro seu bem." Não era pro meu bem. Era um aviso. Eles iam tentar me tirar do comando da própria vida para pegar a casa mais rápido. Por sorte, minha antiga assistente, Sasha, estava ali buscando um documento. Ouviu tudo, anotou horários, palavras, expressões. Com aquilo, Laura pediu uma avaliação independente para comprovar minha capacidade. Eu não ia deixar que usassem meu amor como justificativa para me apagar. Pouco tempo depois, um vizinho me entregou uma fotografia numa pasta. Era uma foto minha, numa festa antiga, assinando um papel. A frase que circulava nos grupos era: "Ela já assinou a doação, agora quer voltar atrás." A assinatura na foto parecia estranha. O papel não estava nítido. Em vez de gritar, eu respirei fundo. Pedi que um perito comparasse aquela assinatura com as minhas antigas. O resultado mostrou o que eu já sentia no peito. Tinha coisa errada ali. Alguém tinha tentado imitar o meu nome. A briga de família virou caso sério. Não era mais só pressão emocional, era falsificação. Eu pensava que não podia piorar. Ainda ia piorar. O ponto de ruptura veio numa tarde chuvosa. O contador Paulo chegou com uma pasta cheia de extratos. Ele disse: "Maria, você precisa ver isso." Havia transferências sucessivas de Marcos para contas ligadas a Ana, valores altos, sem explicação. Senti o papel escorregar na minha mão. Era uma traição em forma de número. Chamei Marcos para conversar na sala. Perguntei: "Que transferências são essas?" Ele tentou suavizar: "Dívidas antigas, mãe, coisa nossa." Eu insisti: "E os comprovantes?" As respostas foram evasivas, sem recibo, sem contrato, sem nada. Então ele disse: "Você confia em mim, mãe?" Eu respondi: "Confiança não substitui comprovante."
Naquela noite, com a ajuda de Laura, entramos na justiça. Pedimos que o juiz bloqueasse qualquer tentativa de mexer na casa até tudo ser investigado. Era o meu último recurso para não ver minha história apagada de um dia para o outro. Foi aí que a máscara começou a cair. Pouco depois, Marcos teve uma crise de ansiedade. Foi parar no hospital, pálido, respirando mal. Nos corredores frios, cheirando antisséptico, ele chorou na minha frente e disse: "Eu só queria resolver nossa vida, mãe. Eu achei que tomar a casa era a solução." Eu olhei para ele e vi não só o homem que me enfrentava, mas o menino que um dia segurou minha mão com medo do escuro. Perguntei: "Resolver passando por cima de mim? Você quase destruiu a casa e a família ao mesmo tempo." O médico, Dr. Renato, recomendou terapia familiar. Eu concordei. Naquele dia, eu decidi que ajudaria, mas não do jeito que eles queriam. Com Laura e Paulo, criei uma proposta simples e firme. Em vez de doação, um contrato de empréstimo. Eu ajudaria a quitar uma parte da dívida real, mas com regras claras, prazo e multa. Expliquei a Ana e a Marcos: "Eu ajudo, mas não dou a casa. Vocês me devolvem o dinheiro, com compromisso." Ana se sentiu humilhada. Disse que nunca tinha assinado nada assim na vida. Eu respondi que talvez estivesse na hora de começar. No cartório, assinamos o contrato. Eu saí de lá com o papel na mão e a sensação de que, pela primeira vez, a ajuda tinha limite. O contrato foi testado logo nos primeiros meses. 2 parcelas atrasaram. Ana mandou mensagem dizendo que tinham surgido despesas inesperadas. Convoquei uma reunião com Marta, Paulo, Laura e Ana. Colocamos números na mesa. O atraso estava ali, estampado nos extratos. Eu disse: "Eu não fiz esse contrato para vocês brincarem de promessa." Depois de choro e justificativas, Ana aceitou vender um carro herdado do avô para quitar a parcela atrasada. Foi a primeira vez que eu a vi abrir mão de algo por responsabilidade, não por capricho. Mais tarde, descobrimos ainda uma tentativa de abrir uma conta usando o nome da casa, com uma procuração falsa. Outra vez, análise. Outra vez, irregularidade confirmada. Um juiz proibiu qualquer ato de venda ou doação do imóvel enquanto o processo estivesse em curso. Ali eu tive certeza de que meu instinto estava certo desde o princípio. No meio disso tudo, o peso começou a cair de verdade sobre Marcos. Na terapia, ele desabou. Disse que se sentia pressionado por parentes, que tinha medo de não dar conta, que acreditou nas promessas fáceis de Ana. Tivemos conversas duras, olho no olho, sem advogado, sem papel. Eu disse: "Eu posso te perdoar como mãe, mas, como dona da casa, eu não vou fingir que nada aconteceu." Mantive o contrato, mas ofereci uma condição nova. Metade do que já tinha sido pago seria usada para investir em um curso profissionalizante para Ana, desde que ela aceitasse também orientação financeira por alguns meses. Não era vingança, era tentativa de ensinar. Nem sei se adiantou tanto quanto eu queria, mas foi um passo. Com o tempo, as coisas começaram a se rearrumar. Criamos um cronograma de visitas, combinamos limites claros, seguimos as sessões de terapia familiar indicadas por Dr. Renato. Eu decidi transformar parte dessa dor em algo maior. Criei uma pequena fundação para apoiar mulheres empreendedoras, com microcrédito e oficinas de costura. Dei a ela um nome simples: Legado de Mãos. Usei parte do dinheiro que poderia ter ido para brigas eternas para ajudar outras mulheres a não dependerem de ninguém para ter onde morar. Um mês depois, Ana começou a cumprir as primeiras parcelas sem atraso. Lucas voltou a brincar no jardim sem aquele ar pesado. 3 meses depois, os números mostraram que as despesas indevidas tinham diminuído. 6 meses depois, a relação entre nós não era perfeita, mas estava mais estável. Regras, limites e respeito, coisas que antes pareciam falta de amor, na verdade eram a única forma de salvar o que ainda podia ser salvo. Fomos juntos ao cartório verificar a situação da casa. Ela continuava no meu nome. Eu revisei meu testamento. Não tirei ninguém, mas coloquei condições. A casa só poderia ser transferida depois do cumprimento integral do contrato e de um período de estabilidade real. Hoje, quando olho para trás, eu entendo que perder a ilusão de que amor resolve tudo foi o começo da minha liberdade. Aprendi que proteger o patrimônio não é mesquinharia, é respeito pela própria história. Aprendi que dizer não é falta de amor, é, muitas vezes, a forma mais séria de amar, inclusive a si mesma.
A casa continua sendo casa, não moeda de troca. A Fundação Legado de Mãos segue ajudando outras mulheres que, como eu, um dia acharam que precisavam aceitar tudo caladas para não perder a família. Se você já teve que escolher entre manter a paz e manter a sua dignidade, eu quero ouvir você. Conte a sua história e comece dizendo: eu disse não quando. As suas palavras podem ajudar outras pessoas a entender que estabelecer limites também é um ato de amor. Se essa história tocou você, inscreva-se para ouvir mais relatos como este e apoiar projetos que transformam conflito em aprendizado. Aos 74 anos, eu aprendi que dizer não foi a forma mais profunda de dizer sim ao que realmente importa.